Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui no nosso 21º dia do jejum de Daniel. Nós estamos encerrando o jejum de Daniel. Pai Celestial, eu te dou graças porque o Senhor conduziu esse grupo de irmãos, parte do corpo de Cristo, 43 servos do Senhor, filhos e filhas. Ó Deus, nesses 21 dias consagrados em louvor, honra a Ti, Senhor, para buscar ainda mais a sua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor.
Olá, boa noite. Que a graça e a paz seja com todos. A paz e a graça do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que você esteja bem. E hoje, então, nós estamos fazendo o encerramento. Nós estamos terminando a nossa jornada. Aquilo que nós nos propusemos a fazer nesses 21 dias. Para a glória do Senhor, hoje é o dia que nós vamos entregar o jejum, né? No finalzinho da mensagem, após tudo, né? Nós vamos fazer a oração de entrega. E na oração de entrega, então, após ela, vamos encerrar a live e você e eu seguiremos as nossas vidas, sempre lembrando desse período maravilhoso. Então vamos lá, deixa eu dar as saudações, as boas-vindas aos nossos, esses sim são guerreiros e guerreiras, soldados de Jesus Cristo. Então vamos lá. Ilza Toniza, Maria Rita, Mara Danelon, Catarina Augusta, Wanda Maria, Cláudia Aparecida, Diana Melo, Elisandra Costa, Bruna Toniza, Suzana Antônio, Leonilda Vitor, Winen Ferreira, Liliane Leite, Claudineia Paula, Fábio Souza, Renata Placidelli, Diana Araújo, Fabrício Galon, Mara Danelon, Joyce Camila e Neide Souza. Deus seja louvado. Então hoje nós vamos entregar a terceira parte da mensagem, e da mensagem à autoridade do crente na autoridade da igreja. O Mauro Andriotti está entrando agora também. Obrigado a todos. Então, e aí hoje nós vamos, né, estar aí dando a nossa entrega do jejum e agradecendo a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. A autoridade do crente é a parte 3. Aqueles que não assistiram ou não tiveram oportunidade, eu sempre aconselho, para que você tenha um entendimento completo, correto da mensagem, você assista a parte 1 e a parte 2. Então hoje nós ficamos para falar os 4 princípios de ataque do crente com autoridade. Então, nós falamos da importância da autoridade, o que perdeu, como perdemos e como Cristo nos resgatou. E ontem nós falamos sobre usar a autoridade para defesa. Agora nós vamos usar a autoridade para ataque. Os 4 princípios de ataque do crente com autoridade. Então vamos lá. O primeiro, exija com autoridade, com sua autoridade e com fé. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, nós lemos assim: está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir aqui, o verbo aitel, quer dizer exigir por ser necessário, quer dizer requerer, exigir, pedir, rogar, suplicar. A fé está envolvida na autoridade espiritual. Então é muito importante você entender isso. Como tudo é pela fé, tudo no reino de Deus é pela fé. E a autoridade não é diferente. Às vezes os demônios saem imediatamente. E outras vezes eles não só não saem, como zombam de quem os está expulsando, para anular a sua autoridade. Algumas pessoas de uma certa família na cidade de Bauru, vizinho aqui, vieram me procurar muitos anos atrás, trazendo um de seus membros, uma mulher casada. Uma amante do marido dessa mulher fez um trabalho de macumba, né, magia negra, para destruir o casamento, o que já tinha acontecido, né? E depois a obra era para matá-la. No primeiro dia em que nós estivemos conversando com ela, ela me disse em tom imperativo, ela chegou e me disse: fala, pastor, fale-me o que o senhor tem a dizer, depois eu vou dar sequência no meu plano. Eu mato meu marido, mato meu filho, que na época era pequeno, e depois me suicido. Coisas que já venho tentando fazer. Graças a Deus nós oramos com a autoridade de Jesus sobre a vida dessa mulher. Fizemos todo um acompanhamento e o Espírito Santo deu a libertação. Essa mulher se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não matou ninguém, né? Mas o marido, o casamento já estava destruído, ele já estava com a outra pessoa, e ele não aceitava, né? Era ímpio e não aceitava nada. Mas ela, graças a Deus, criou o filho e Deus seja louvado por isso. De fato, esse texto, o original grego, ele diz: tudo o que você exigir,
com seus direitos e privilégios. Você só precisa saber quais são. A autoridade do crente é sua, você tem que se sentir possuidor dela. É como o seu carro, você tem que se sentir possuidor dele. Eu fui chamado para orar aqui na cidade, num bairro, na Coab 1. O que eram os problemas? Os pisos da sala estouravam sozinhos. A família contratava pedreiros excelentes, usava pisos de primeira qualidade, mas em pouco tempo esses pisos começavam a subir estranhamente, e estouravam e começavam a quebrar. Quando eu estava orando, o Espírito Santo me revelou, e depois eu confirmei com a família, que aquela sala foi altar de demônios, onde se fazia sacrifícios de animais, imagens, velas. Então oramos ali com autoridade e, graças a Deus, o problema desapareceu. Então esse é o exemplo, são exemplos que eu estou dando para você de utilização da autoridade. É como se você não praticasse nenhum esporte e resolvesse começar a correr. Vá aos poucos, porque senão você poderá se decepcionar com os resultados. Então você está aí travado com a autoridade. Como é que eu vou fazer? Olha, imagine que você não pratica nenhum esporte, você não corre, né? Que nem minha irmã, ela corre aí 18 quilômetros. Mas nós não dá para fazer isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que começar aos poucos, né? Você começa aos poucos e vai indo e vai exercendo. A autoridade do crente não tem nada a ver com sentimento, com arrepio, mas você tem que exercitá-la. A autoridade é para se usar com fé no Senhor Jesus Cristo. Usar a autoridade do crente sem fé é o mesmo que lidar com abelhas sem usar a roupa de apicultor, né? Nós temos uma irmã aqui que também faz parte do grupo e que pode explicar direitinho isso para vocês. Desfaça as obras do diabo. Olha na tua família, olha no teu lar, olha nos filhos, olha aí ao redor dos seus amigos, as pessoas que você convive. Em 1 João 3,8 nós temos assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desfazer, o verbo num, quer dizer libertar alguém que está preso. É um resgate, é tirar da prisão aquele que está aprisionado. É uma metáfora para você declarar ilegal e destruir. Então, quando nós utilizamos a autoridade do crente sobre o diabo, estamos dizendo para ele que já é ilegal, porque aquilo Cristo já pagou na cruz. Então, com a autoridade nós anulamos. Então, quando eu dei esses exemplos dos trabalhos de macumba, de magia negra, eu anulei, eu desfiz o poder dos demônios sobre eles, de atacarem qualquer área da sua vida e dos seus amados, né? Essa aí, drogas, vício, prostituição, homossexualismo, o que quer que seja, a gente tem que orar, temos que orar mesmo. Crimes, roubos, corrupção, lesbianismo, todos, claro que as pessoas têm que aceitar a libertação, é complicado. Então a gente intercede, mas vai repreendendo esses espíritos. A autoridade espiritual é igual à autoridade natural. Você não tem autoridade na casa do vizinho, sobre o dinheiro dele, sobre os filhos dele, a menos que a pessoa lhe dê a permissão para que você tenha autoridade para ajudá-los. Então a pessoa precisa querer. Somente pela intercessão podemos exercer a autoridade espiritual na família de outra pessoa, em especial aqueles que participam de ministério de intercessão. Então, o ministério de intercessão ele é um ministério muito distinto e específico em que nós entramos na vida da pessoa. Então, assim, é muito importante, especialmente os irmãos e as irmãs que são de outros estados, outras cidades. De repente a gente tem a luta aí com filhos e com filhas, a gente quer a conversão, o Ministério de Intercessão ele ajuda muito nisso. O ministério geralmente não, ele tem que ser aquele ministério em que os intercessores confessam os pecados antes de fazer a oração. Então entram no período de oração e vão interceder pela vida das pessoas. Lucas 13, versículos 11, 13 e 18 diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Esta é a questão geral. Uma senhora nos procurou, ela estava morrendo doente, e os médicos não sabiam o que era. Os exames nada acusavam. Ela havia tentado de tudo. Fizeram um trabalho de magia negra em cemitério com cadáver de 7 dias, usando um demônio especialista em matar chamado Exu Caveira. Em várias sessões de atendimento, nós oramos com autoridade, quebrando e desfazendo em nome do Senhor Jesus Cristo tudo isso. Destruímos altares, queimei, tive
A coisa estava tão complicada que eu tive que queimar, ela me entregou nas mãos roupas, perfumes de pombagira, Exu capa preta, o negócio foi feito feio mesmo para ela. E a mulher ela mantinha na casa, e desde os tempos que ela era médium, porque ela também ela era arrumaram alguém mais forte, né, com um demônio mais forte, mais autoridade. Mas graças a Deus a vitória foi árdua, o Espírito Santo nos revelando em cada batalha travada, a mulher está viva, livre de todas essas coisas, e graças a Deus ela voltou a trabalhar. Então, assim nós podemos e temos essa autoridade para desfazer as obras de Satanás. Sexto, expulse do possesso e do que tem demônio. Possesso de demônio, a incorporação. O demônio entra no corpo da pessoa, manifesta daquele escândalo danado, dependendo da situação aí, né? Um crente com autoridade nunca será possesso com demônio, por demônio. Só o pecado que nos abre brecha. Esses crentes com vida mundana são como os ímpios, podem ser sim ser possessos, mas muitas vezes eles são pessoas que acabam tendo demônio, não são possessos. O demônio está ali, você vê as palavras que ele fala, às vezes a pessoa faz uma coisa terrível, dali a pouco ela não parece que nem percebeu o que ela fez, entendeu? Marcos 9:25 diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Para vocês terem uma ideia, a vida é muito importante, porque já cheguei a expulsar demônio de crente que orava em línguas e cantava no ministério do louvor da sua igreja. Então isso, o que tem demônio, o demônio não entra no corpo da pessoa, mas usa a boca, usa os olhos, seus pensamentos, né? Leva a pessoa para tentativa de suicídio, que é muito comum isso, influencia a sua vida, leva ao adultério, depois o sujeito está lá, adultera, volta, adultera, perdoa, volta, adultera, opa, ele tem demônio. Então tem que exercer a autoridade. No Evangelho de João 10:20 nós vimos, e muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, porque ouves? Então, tem demônio. Normalmente, os pecados, os escândalos de adultério no casal envolve pessoas que têm demônio, elas são seduzidas. Mas o demônio, infelizmente, essa é a parte que ele faz muito bem. Há uma quantia de crente que tem demônio que você nem pode imaginar. Crentes que vivem falando mal dos outros, crentes que arrancam membros de outras igrejas de congregação mentindo, fazendo um monte de coisa, crentes que cometem adultério, se envolvem em escândalos sexuais, em roubo, em corrupção, em prostituição, homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de pecado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, especialmente agora para as mulheres. Irmã, quando o seu marido assistir na TV, seja na internet, filmes pornográficos, influência do principado Belial, e depois ele vir para o seu lado, com os olhos vermelhão, arregalhado, querendo fazer os pecados de Sodoma, igual ele viu, você não tem que brigar com ele. Ele tem demônio. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida do meu marido, quem quer que seja, né? E ordeno a esse espírito maligno, sai dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Exerça a sua autoridade. Está na hora, já passou da hora. Seu irmão tem uma doença grave, muito estranha. Seu filho está nas drogas. Como é que a gente vai saber? Exerça a autoridade. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida desse meu filho, desse meu irmão, desse não sei de quem que é. E eu ordeno a esse espírito maligno, sai da vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Exerça a autoridade. O seu ambiente está cheio de gente invejosa, tem um monte de gente invejosa lá. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida dessas pessoas que estão tendo inveja, e cita lá os nomes, e ordena a esse espírito maligno, sai da vida deles em nome do Senhor Jesus Cristo. Exerça a autoridade, ataque. A melhor defesa é o ataque. Você só poderá expulsar de sua vida e de sua família, não de todo mundo, porque não estão debaixo da sua autoridade. É muito importante. Às vezes uma pessoa vem até mim e ela não quer se sujeitar, eu não posso ajudá-la. Ela precisa entregar isso. Jesus sempre perguntava, o que você quer que eu faça? Quando a pessoa vem até mim, pastor, está assim, então ela expõe a sua vida, ela abre o coração, ela me dá essa autoridade, aí ela me delega isso, aí eu posso ajudá-la. Você poderá usar a sua autoridade de crente somente com as pessoas que estiverem debaixo da sua autoridade, os seus discípulos, a sua família, os seus amigos, as pessoas que deixam. Se você está debaixo da autoridade, vamos dizer, né, de repente está aí debaixo de uma autoridade
lá no louvor, por exemplo, o sujeito cometeu adultério, não foi disciplinado, ou foi envolvido em corrupção, enfim, qualquer tipo de pecado dessa natureza. Bom, isso é um problema sério para todo mundo. Então, ele não vai ter autoridade para fazer isso. É muito importante que você entenda isso. Eu fui chamado às pressas, numa ocasião, para orar numa casa, num dos bairros mais populosos aqui de Agudos, chamado Vila Professor Simões, onde uma família passava por problemas gravíssimos. Problemas esses que eram para eles inexplicáveis. Lá morava uma famosa benzedeira muito procurada aqui na cidade na época. Inclusive as mães costumavam muito levar nessa época os seus filhinhos, ali, né, bebês, crianças pequenas. Então eu fui orando, eles foram me permitindo, eu fui orando membro por membro, um a um da família. E eu pedi para orar para a benzedeira. Ela ficou relutante, mas ela acabou consentindo. Quando eu comecei a orar e a quebrar aquele mal, manifestou um demônio na benzedeira. Aí eu interroguei em nome de Jesus, não costumo ficar falando com demônio, mas aquele dia senti de Deus e fiz isso. Eu interroguei em nome de Jesus e ele me disse que ele foi mandado para destruir o irmão dela e acabar com aquela família, inclusive com ela mesma, a benzedeira. O demônio se intitulava lá Índio da Mata Virgem. E como eu disse, orei desfazendo, eu quebrei esse poder dele de escravidão sobre ele. Então várias pessoas se converteram ao Senhor Jesus, inclusive a própria benzedeira, né, que depois se tornaram cristãos e foram servir a Deus e igrejas evangélicas. Né? Veja bem, a libertação é assim, você tem que exercer a autoridade. Sétimo, viva a autoridade do crente e o diabo não toca você. Você tem que viver a autoridade do crente. 1 João 5, 18 e 19, nós lemos assim, a Corrigida Fiel traduz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. A King James atualizada traduz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não é escravo do pecado, então ele não está vivendo em pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aí é que está. Você tem que saber que essa autoridade, e vai ser assim. À medida que você vai vivenciando essa autoridade, ela é respeitada no mundo espiritual. Em 2020, no auge da pandemia da Covid-19, as igrejas estavam todas fechadas. E o nosso motorista, ele viveu um dos momentos, uma pessoa que serviu muito a gente aqui como motorista, tempos atrás, ele viveu um dos momentos mais dramáticos da sua vida. A sua esposa, que frequenta uma igreja evangélica, o estava traindo com um homem casado. E ele pediu ajuda para um casal de evangélicos dessa igreja, que ele confiava na época. Tempos depois, ele descobriu que esse casal estava ajudando a esposa a traí-lo na casa deles. Então, ele foi pedir ajuda para o pastor dessa igreja. Uma igreja aqui na cidade de Agudos, né? E porque prometeu ajudá-lo, né? A sua estrutura emocional, psicológica e mental foram destruídas quando ele descobre que o pastor não só não cumpriu a promessa, mas que o próprio pastor praticamente empurrou sua esposa para o braço do amante, quando ele disse: faça o que é o desejo do seu coração, Jesus Cristo, né? Então a esposa abandonou o rapaz. E o pastor fez o casamento dela, quer dizer, cometeu um adultério sobre, né? Basicamente ele casou um adultério, né? Então ele se casa com o amante também se divorcia da esposa e aí casou, né? Então foi um adultério, esse casamento foi um adultério e casou, e assim fez. O coitado, ele ficou muito revoltado, e ele fez muitas coisas sem pensar, e no desespero tentando salvar seu casamento. Fez muitas coisas que a gente nem vai entrar no detalhe aqui, vamos à parte que interessa. A pior delas. Ele foi num centro de macumba em Bauru, cidade vizinha aqui, uma cidade maior, cidade satélite. Ele pagou caro por trabalhos de magia. Fez isso por uns 20 dias. Mas nada estava acontecendo. Então, no último dia, ele perguntou ao Exu, quando ele incorporou o médium: por que não está acontecendo nada? Ao que o Exu lhe disse: eu vejo um homem de chapéu e gravata vermelha atrás de você, quem é ele? Ao que o meu motorista respondeu ao Exu: é o pastor Alberto. Então, o Exu lhe disse: enquanto esse homem estiver atrás de você, eu não posso fazer nada, por causa das orações dele. E aí o nosso motorista, ele caiu em si. Ele percebeu o que estava acontecendo e desistiu de tudo isso. É assim que funciona no mundo espiritual. Viva a autoridade do crente com santidade, jejum e oração. Nesse sentido, aqueles que pertencem ao ministério de intercessão têm vantagem, porque são treinados para isso. Então, quando oram, estão dando cobertura de oração
atrás dos seus filhos, vocês não sabem a diferença. Então, existe diferença, sim, entre aqueles crentes, aqueles irmãos e irmãs que fazem parte de ministérios de intercessão, né, que estão constantemente por detrás disso. Eles têm realmente uma capacidade maior de desenvolvimento da autoridade. Por quê? Porque eles exercem isso toda semana. Então, assim, se paga um preço de se reunir toda semana, mas também existe privilégio nisso, correto? Então, assim, aqueles que um dia, vocês que estão me ouvindo e que vão me assistir, se vocês aí na sua cidade, onde vocês estão, tiver a possibilidade de vocês, né, sentir no coração de entrar no ministério de intercessão, faça isso. Especialmente se é o caso em que você tem na sua família filhos, filhas, pessoas da família que estão numa situação complicada e que só um milagre pode ajudá-la, que vocês precisam aprender a exercer a autoridade. Por quê? Exercitar a autoridade é uma questão de prática, é como dirigir. Imagina que você tirou a habilitação, eu estou dando para vocês a habilitação agora, aí você não pega mais o carro. A primeira vez que você pegar o carro, você vai bater o carro. A tendência é essa, porque você está com medo, você não sabe como fazer. Então, no Ministério de Intercessão, isso é muito importante. Inclusive, nós, estou aí para fazer treinamentos de Ministério de Intercessão, reciclagem com o meu ministério. A gente tem um Ministério de Intercessão que esse ano, se Deus quiser, faz 9 anos, são quase uma década. E a gente vem treinando, então existe diferença nisso. E aí a gente aprende o quê? A usar a armadura de Deus. Em Efésios 6:12, nós lemos, está escrito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então ele fala luta, a palavra paleia aí era uma luta romana, em que ela era decidida com um dos lutadores que era capaz de manter o oponente deitado no chão com seu braço sobre o pescoço. E a luta do cristão contra os principados, potestades, dominadores e as forças. Veja bem, se você não pagar esse preço pela sua família, ninguém vai fazer isso. Como provar a você que a luta está destruindo você e a sua família? No versículo 13 ele fala assim, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis sem retroceder. O que é o dia mau? O dia mau é aquele dia que você só tem notícia ruim. Pode ser a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, domingo. É o dia da resistência. Você descobre, de repente, que o seu marido está te traindo, que a sua esposa está envolvida com outra pessoa. Acontece uma tragédia na família, um divórcio, um escândalo, uma notícia de uma doença grave, um acidente grave. O dia mau, como foi o dia mau da Covid-19, que matou milhares de pessoas. Um fato chocante que te deixa sem chão, um escândalo financeiro, um escândalo sexual, uma tragédia. Uma coisa que envergonha você, uma coisa que te deixa arrasado, uma notícia. Você perde a batalha porque o que te tirou da vida espiritual não foi a vontade de Deus, foram circunstâncias do dia mau. E com certeza você precisa, é um plano diabólico contra você. E ele faz isso quando nós buscamos a Deus. Você recebe a notícia e descobre que tem alguém na família que está com vício, com crimes, pecados graves, você não sabe mais o que fazer. No dia mau você tem que resistir e defender o seu patrimônio, a sua família, o seu ministério, a sua vida. E o problema é que a maioria dos cristãos hoje luta sozinho. Esse é o problema. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. E para isso que existe, especialmente, Ministério de Intercessão. Ele faz a diferença mesmo. Como você vai resistir? Um organismo fraco, ele não pode resistir ao ataque de vírus e bactérias. Estudos recentes têm demonstrado que 80% das pessoas sofrem agravamento e morte, por exemplo, com a Covid, quando tem deficiência de vitamina D. O dia mau é um dia para você pegar as peças de defesa. E o apóstolo Paulo fala de 5 peças de defesa e uma só de ataque. No dia mau você vai precisar usá-la. E ele fala lá a primeira delas, dessa armadura, né? Nós vamos estar olhando, né? Até eu me lembro que na época eu estava perguntando ao Espírito Santo que nas peças da armadura não tem oração. Por que ela não foi colocada, né? Porque ele coloca lá, Efésios 6, 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E tive a resposta. A oração não foi descrita como uma parte da armadura ou descrever o equipamento de guerra do cristão, mas a oração é um elemento essencial para que cada uma dessas 6 peças funcione.
ela interliga tudo isso. É como a gasolina para o avião ou automóvel. É como a energia elétrica para os eletrônicos. Quando acaba a energia no teu bairro, como aqui costuma acabar, o que acontece? Para tudo, exatamente. Sem oração, para tudo. É como o ar para respiração. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses 5,17, primeiro, né? Orai sem cessar. É como a água para a vida. No versículo 18 ele fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E isso é importante. Então você tem que vestir cada peça com oração. E aí é uma vida de oração. E a gente não pode fazer isso sozinho. Dá para fazer, mas não dá. Mas é uma coisa difícil, é complicado. Então esses são os pontos importantes. A palavra armadura em grego, panóplia, fala da armadura inteira e completa, com todas as suas peças, não deixando faltar nenhuma. O soldado não pode. Então ele fala, colocando o cinto da verdade, né? É do 6,14. A Bíblia Viva traduz assim, mas para fazer isso vocês necessitam do cinturão forte da verdade. A Corrigida Fiel traduz, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A Revista Atualizada traduz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui, esse cinto era chamado de zoma na época, lá, né? Era uma peça fundamental, apertado na cintura. Ele protegia o abdômen, e onde pendurava a espada e amarrava a couraça. Uma coisa estava ligada à outra, então ele protegia o abdômen, ele pendurava a espada, né? E amarrava a couraça. A sua fé deve crer na verdade do Evangelho de Jesus e não te levar a seguir heresias. Mas acima de tudo deve te levar a uma vida de purificação, uma vida de prontidão. É isso que a gente deve andar como Cristo andou. O apóstolo João escreve lá, está escrito lá em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. A sua vida não deve ser uma mentira, a sua vida não pode constituir nada em cima de mentira, você constrói para resolver problemas. A sua vida não deve ter mentira escondida, você não deve ser um mentiroso de carteirinha, aquele documento que associa você com qualquer tipo de mentira, as pessoas associam. Você não pode viver a cada dia colecionando mentiras velhas e mentiras novas. Não deve ser, não deve amar e não deve conviver, ter um ambiente com gente mentirosa. Depois a segunda peça ele fala, vestindo a couraça da justiça. A King James atualizada traduz assim mesmo, vestindo a couraça da justiça, como a Corrigida Fiel. Vestida a couraça da justiça. Couraça aqui, a palavra grega é tórax, que fala do peitoral de metal, formado de duas partes chamadas asas, né? Uma vinha na frente e a outra atrás, né? A parte da frente protegia o peito, protegia os órgãos principais, como o coração, o estômago, né? E a parte traseira protegia as costas, que ela era firmada no cinturão. Quando o cristão peca, ele sente culpa pelo pecado que fez. O ímpio e o crente desviado, quando pecam, não sente culpa, mas o diabo pode atacar, nos acusando de forma a dizer que o nosso pecado não tem mais perdão, que blasfemamos contra o Espírito Santo, que você está acabado, que você está arrasado. Então ele procura atacar de todas as formas, de que não adianta mais você estar se congregando, que você não precisa mais procurar ajuda com o pastor, enfim, coisas desse tipo. Romanos 8, 31, 33 está escrito, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem justifica você e eu é Deus através de Jesus Cristo. Quem recebeu a justificação de Deus em Cristo tem um caráter reto, pois teve o novo nascimento. Em 2 Coríntios 5,7 está escrito, o apóstolo Paulo lá anotou, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,21, nós lemos assim, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Proteja o seu coração, como diz o Provérbios 4, né? Proteja o seu coração da mágoa, do ódio, do ressentimento, de não querer perdoar, de repente foi traído várias vezes, perdoa, do desejo de vingança, proteja o seu coração do ódio, da falta de perdão. Já pensou você intercedendo, entrando numa guerra espiritual com ódio, com mágoa? Não, tudo isso tem que ser limpo, de sujá-lo com pecado. Aliás, para vocês terem uma ideia, normalmente o Ministério de Intercessão, depois do treinamento, é feito
o momento em que a oração de libertação, de todas essas coisas, de mágoa, de confissão, de tudo o pecado que fez, tudo aquilo, todas aquelas coisas que carregam as pessoas práticas, né? Eu tive na magia negra, tive em cartomante, tive nisso, tudo é acertado. E dali para frente, vida nova. Por quê? Porque você agora precisa usar a armadura, as peças da armadura. Terceiro, calçando o evangelho da paz. O versículo 15 do capítulo 6 de Efésios, a King James atualizada, traduz assim: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. A corrigida fiel traduz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui ele fala da caliga. Ao contrário das pessoas comuns no Oriente, que andavam descalças ou com sandálias, o legionário romano, o militar, ele usava a caliga, uma bota baixa de cano curto e de sola maciça de couro, porque os inimigos jogavam pedaços de paus e pregos de ferro para que o soldado romano escorregasse, derrapasse, caísse ou furasse o seu pé. O apóstolo Paulo ilustra o profeta Isaías, que está escrito lá em Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. O cristão precisa estar pronto para a luta em sua guerra espiritual. E para isso, estar firme na paz com Deus e não desviado, duvidando de tudo. Em Romanos 5:1-2, nós vemos, está escrito assim, nós assim lemos: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É um paradoxo. Você só pode vencer a guerra vivendo a mensagem da paz com Deus, porque a guerra é contra o diabo, é contra os seus demônios. Ande com Deus como Enoque, ande no Espírito. O conflito entre a carne e o Espírito pode nos querer derrapar, cair, abandonar. Esse período de jejum de Daniel, o que nós fizemos? Dominamos a carne e ficamos no Espírito. Então, um período importante. É um período, né? Normalmente um jejum desse, dependendo da causa que você está enfrentando, é necessário um jejum desse de 21 dias, né? Que você aprendeu a fazer. E dependendo da situação, você pode fazer em casa, você pode fazer sozinho. Não tem problema. Você pode exercer ele. Por quê? Porque a causa necessita, é uma causa difícil, você precisa estar bem espiritualmente. O versículo 16, então nós vamos para a quarta peça, embraçando o escudo da fé. A King James atualizada traduz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Almeida Corrigida Fiel traduz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aqui, a palavra grega aqui é túrios, e ele se refere a um escudo que os romanos chamavam de scutum. O seu nome vem de tura, porta, porque ele parecia uma porta comum. Ele protegia o soldado da cabeça aos pés. Quem já assistiu esses filmes romanos, Ben-Hur, assistiu esses filmes, os próprios filmes de Cristo, vocês veem aqueles soldados, né, da guerra romana, né, filmes do Império Romano, aqueles escudos imensos. E às vezes é muito bonito quando eles se juntam todos e colocam aqueles escudos, né, e aquelas flechas, esses dardos inflamados, aquelas flechas com fogo. E eles jogam, aquilo pega e não pegava eles, né? Era o scutum, ou escudo oblongo, quer dizer, oval. Era feito de madeira e recoberto com couro, metais ou com uma lona grossa, que não queimava facilmente, para proteger os soldados das flechas inflamadas, das cheias de fogo do inimigo. Apagar aqui, esbenume, significa extinguir o fogo, apagar o fogo. O dardo inflamado, ele fala da falarica. A falarica era uma flecha, e a sua ponta, a sua haste, era feita de madeira de abeto, madeira que se faz hoje o tampo harmônico dos violinos, violoncelos e contrabaixo. Então vocês veem que isso é uma madeira dura. E a sua ponta era de ferro, com quase 1 metro de comprimento, de modo que pudesse perfurar a armadura de qualquer soldado e atravessar-lhe o corpo. Então ela fura o escudo. Por isso que eles faziam assim, aquilo furava, mas não pegava neles. Se ele bobeasse, no meio era munido de uma mecha inflamada, né, com fogo, de tal modo que, ainda que o escudo parasse o tão mortífero míssil, as chamas do fogo obrigassem o soldado a abandonar o escudo, deixando-o sem defesa e vulnerável para o próximo ataque. Então, o que era a intenção? Na primeira, inutilizar o escudo da fé para que ele tire. Então, quando você tira o escudo da fé, já era, né? O que são essas setas inflamadas, você vai dizer? O que são esses dardos? São os maus pensamentos, são as paixões,
são as tentações sexuais que surgem nos ambientes em que menos se espera, como no seu trabalho, no ministério de louvor, na igreja, enfim. Entre os melhores amigos são os desejos proibidos, é a corrupção, o pecado oculto, a mentira, a inveja, tudo isso aparece, né? Você pode ler textos como 1 Coríntios capítulo 10, versículos 13 ao 14, 2 Coríntios 10, do 4 ao 6, Tiago 1, 13 e 15, Romanos 6, 12, 1 João 2, 15 e 17, por aí afora. Efésios 6, 13, 6, 16, a Bíblia Viva traduz assim: em cada batalha vocês precisarão de fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. Aqui a tradução de estudo. A quinta peça fala de tomar o capacete da salvação. A atualizada traduz assim esse versículo 17: tomai também o capacete da salvação. A corrigida fiel: tomai também o capacete da salvação, iguais. Ele fala aqui da periquifalaia. A periquifalaia, feito de couro e de peças de metais e adornado com figuras como os leões para causar medo dos inimigos. O capacete era para proteger a cabeça do soldado. Hoje fala da nossa mente. Aqui fala da certeza da salvação. Quando vivemos inseguros em saber se somos salvos ou não, geralmente sofrendo com a consciência ferida por algum pecado passado, um perdão não recebido, é por isso que precisa de orientação, o discipulado ajuda muito nisso. A gente morre espiritualmente. E aí achamos que Deus não ouve mais as nossas orações. Então paramos de orar. Orar para quê? Paramos com a palavra até de nos congregar. Afinal, estamos perdendo tempo. E isso faz com que você abandone de fato a sua autoridade. Quando somos abalados por doutrinas erradas, heresias, e por termos pouco conhecimento da palavra de Deus, né, como a maioria dos cristãos hoje não gosta disso, somos convencidos por hereges e ficamos à deriva na fé. Proteja sua mente dos pensamentos malignos. Proteja sua mente dos pecados sexuais, proteja sua mente da morte, do suicídio, esses tentativas de suicídio, de automutilação. Proteja sua mente de desistir de tudo, de parar. Proteja sua mente de pensamentos que diminuem você como coitadinho de Jesus. Ah, ele é o coitadinho de Jesus, que não serve para nada, você não serve para nada, você é um inútil. Para com isso. Mente vazia é a oficina do diabo e ele tem muitas ferramentas para te enganar. Encha a tua mente com a palavra de Deus, como nós fizemos nesses 21 dias. Todo dia temos que nos lembrar de que? Ao que está escrito em 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Que tem o Filho, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então encha a tua mente, essa turma que fica aí nessa base de hoje escuta a pregação, daqui vai escutar a mensagem da palavra de Deus, daqui 15 dias, 20 dias. Gente, nós estamos numa guerra, não dá tempo. Efésios 2,8 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10,9, a King James atualizada traduz: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é coisa básica do reino de Deus. É uma coisa que nós precisamos. Você não foi sincero quando creu no Senhor Jesus Cristo? Eu estou perguntando isso para você agora. Quando você realmente confessou Jesus Cristo com a sua boca, lembra quando você fez isso? Você não foi sincero? Você não se arrependeu dos seus pecados? Você não confessou a Jesus como o Senhor da sua vida e tem pago um preço alto para manter isso? O capacete é a certeza da salvação pela graça de Deus. E não é porque você merece. Eu e você não somos salvos porque a gente merece. A gente merecia o que a gente estava indo para o inferno. Mas a graça de Deus nos deu essa salvação. Então, pela graça, a certeza da salvação é fundamental para você saber que você vai vencer a batalha espiritual no dia mau e para você exercer a sua autoridade no crente. A maior guerra em nossa vida é travada em nossa mente. A depressão, a angústia, o desespero, a síndrome do pânico, síndrome de Bordeaux, desejo de suicídio, desejo de se automutilar, né, se cortar, o desviar do caminho do Senhor, de abandonar tudo que está fazendo na obra do Senhor. E aí a sexta peça ele fala: tomando a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. A palavra grega aqui fala de macaira, que era uma espada curta e afiada usada pelos gladiadores, usada para destruir o inimigo. Em Hebreus 4,12 nós lemos assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lucas 4, 3, 4 está escrito:
E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, aí ele usa a espada, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A espada do Espírito então é quem vai ensinar. Não, o Espírito Santo vai te ensinar a usar a palavra, você precisa conhecer e ler. Você usar essa espada a seu favor, ela é a única arma de ataque que nós temos. É a única arma, por isso que o diabo faz o quê? Tirou a palavra do Senhor. Vocês veem, às vezes na igreja tem lá um culto de 3 horas. Tem danças, tem isso, aí coloca os louvores. O louvor não tem nada de Bíblia. O louvor tem um monte de palavra bonita, né? Falar de paixão, de amor e não sei o quê, não tem nada de Bíblia. Aí dão 10, 15 minutos para pregação. Tirou a palavra, não tem mais nada. Veja bem, o irmão ou a irmã só vai de domingo, escuta 20 minutos de palavra e o resto de espetáculo. O que ele tem de palavra? Nada. O diabo conseguiu tirar a espada, a única arma de ataque. Atos 6:4, os 12 apóstolos disseram assim, no começo da igreja: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu coloco ela como as 2 pernas. A oração a perna esquerda, o ministério da palavra a perna direita. Qual das 2 você precisa andar? Você precisa das 2. O diabo sabe que bem que a maior batalha contra o homem será travada na sua mente. Em 2 Coríntios 11:3 nós lemos, está escrito, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O diabo sabe bem que a maior batalha contra o homem será sempre travada na sua mente. E ele sabe que será vencido por qualquer cristão que atacar com a espada em oração. Jesus exerce a sua autoridade. Quando você for tentado pelo diabo, sofrer acusações mentirosas, como você se defenderá? Exerça a autoridade. E use na sua oração a palavra do Senhor. Qual o golpe sujo do diabo para vencer você? Arranjar tantos compromissos na sua vida que não haja tempo para você se envolver com a obra de Deus, para você ler, aprender a palavra. Essa é a questão. Tem muita gente que fala, puxa vida, enquanto existem pessoas que têm vários compromissos na obra do Senhor, estão sempre ligados com a palavra, outros aparecem de vez em quando. Mas veja quando exercem a autoridade, a diferença de um para o outro. Salmo 119:15, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que serve uma lâmpada queimada e uma luz apagada? Para nada. Se sua vida é sem oração e sem a palavra de Deus, você é um soldado fácil de ser vencido. Em Efésios 6:18-19 está escrito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso. E numa guerra espiritual, ele não pediu para a igreja orar para que ele fosse liberto, mas para que ele pudesse pregar o evangelho. Esse é uma pessoa preparada. A palavra perseverança, proscartereis, significa exatamente isso, é insistir, persistir, não desistir, é perseverança. Não basta ser batizados com o Espírito Santo, você precisa perseverar e ser cheio do Espírito Santo. Não basta ter sido batizado nas águas, você precisa perseverar e crescer no caminho do Senhor como um discípulo de Cristo. Não basta começar sua vida servindo no ministério. Você precisa perseverar para nunca desistir e abandonar. Aprenda sobre como usar a armadura de Deus. Você precisa se perseverar e resistir até que o diabo fuja da sua vida. E eu sempre falo isso, é muito importante. O trabalho de oração, o ministério de intercessão, ele é um divisor de águas na vida de muita gente. Ele é um divisor de águas. Então, se você tiver a oportunidade, aí no seu estado, na sua cidade, mesmo a irmã que está em Portugal, tiver a oportunidade, com certeza Deus tem levantado muitos desses ministérios e eles vão ser uma bênção na sua vida, com certeza. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente fala com os irmãos aí. Muito bem. Chegamos no momento agora de nós estendermos os decretos, fazer oração pelos irmãos, que é muito importante. Mas vamos lá então, vemos aí os irmãos que ainda estamos aqui. Ilza Toniza, Maria Rita, Mara Danelon,
Catarina Augusta, Wanda Maria, Cláudia Aparecida, Diana Melo, Elisandra Costa, Bruna Galon, Suzana Antônio, Leonilda Vitor, Winnie Ferreira, Liliane Leite, Claudineia Paula, Fábio Souza, Renata Placidelli, Diana Araújo, Fabrício Galon, Mara Danelon, Joyce Camila, Neide Souza, Mauro Andriotti, Adilson Júnior, paz, meu irmão, Wanda Maria, Edna Fernandes, Lucier de Jesus, Mara Souza, Willow 13, glória a Deus. O Arthur Isaac está assistindo. Arthur Isaac, a graça e a paz do Senhor para você, meu irmão. Deus te abençoe, meu querido. Vamos então agora fazer a última oração em que nós apresentamos, pega aí seu pedido, e nós vamos apresentar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, no nosso último dia do jejum de Daniel, no 21º dia, mais uma vez eu entrego ao Senhor, entrego no teu altar, o Abraão Israel Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson, Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisângela Liliane Souza Leite, Elismara de Souza, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Gilmara de Jesus Oliveira, Giovana Damasceno, Gisele Rodrigues da Silva Pisani, Elisandra da Costa, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Ivone Negrini, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Magali Rondina, Mara Lúcia Danelon Miliane, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winnie Ferreira da Silva. Vamos então para os decretos. Vamos fazer os 7 decretos. Eu quero levantar pela última vez desse jejum de Daniel os 7 decretos sobre a tua vida e sobre a tua família. Que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria, amor e bênção. Nas promessas de Provérbios 10, 6 e 15, 6. Bênçãos há sobre a casa do justo. Na casa do justo há grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e a sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Com a promessa do Salmo 118, 15 e 91, 10. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para todos os familiares que ainda são descrentes. Na promessa do Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas, das tuas orações de madrugada e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família. Na promessa de Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João 1, 2 e 1 João 5, 18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospere espiritualmente. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3.
na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaque. Romanos 4, 16. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto sétimo, que pela graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3, 29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nesse momento, então, eu vou fazer a oração de entrega do nosso jejum a Deus. Vamos entregar a Ele, agradecendo por tudo que vivemos e desfrutamos na presença do Senhor. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, os 43 intercessores e intercessoras, queremos te agradecer pelo grande privilégio de desfrutarmos da graça que nos concedestes, para que pudéssemos cumprir nosso propósito de consagração em 21 dias, no que chamamos de jejum de Daniel, como teu servo Daniel fez. Pai, te agradecemos pelas palavras ministradas, orações, que foram para nós lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como uma bússola à sua vontade soberana. Pai, te agradecemos pela vida de cada irmã e da vida de cada irmão que perseverou até o fim dos 21 dias. No total são 43. Pai, te agradecemos pela ajuda do Espírito Santo, que Ele nos tem guiado todos os dias, nos conduziu aqui, Ele sempre nos conduz, nos deu a graça para vencermos esse jejum. Pai, te agradecemos pelos milagres que já foram concedidos na vida de vários irmãos e irmãs que testemunharam aqui, e pelos milagres que o Senhor ainda vai conceder a todos os demais, nós os demais, conforme a tua soberana vontade e a tua promessa da palavra, que nós ouvimos 21 palavras. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Alberto, que foi o vaso usado pelo teu Espírito Santo para conduzir esse tempo de consagração e ministrar a palavra de Deus a todos. Essa foi uma incumbência dada por Deus. Pai, te louvamos e te bendizemos. E neste momento, nós 43, como membros do corpo de Cristo, em diversas localidades, estados, até país, te entregamos o nosso jejum de Daniel, que começamos no dia 18 de fevereiro e encerramos hoje, nesse momento que estamos entregando, 9 de março. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos vivos e como de mortos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua verdade, da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, está encerrado o nosso jejum de Daniel de 2024. Então, antes de dar a bênção, eu quero agradecer a todos os 43 intercessores, Abraão, Alberto, Arnaldo, Áureos, Bruna, Catarina, Cícero, Cláudia, Claudineia 1 e Claudineia 2, né? Garcia, Paula, Cleusa, Daniele, a Diana, quer dizer, Diana também tem duas, Diana Batista, a Diana Mello, a Edna, a Liliane, a Elismara, o Everton, o Fabrício, a Gilmara, a Giovana, a Gisele, a Elisandra, a Gislaine, a Ilza, a Ivone, o Gelciano, o Jonathan, a Joyce, a Leonilda, a Luciene, a Magali, a Mara Lúcia, a Maria José, a Lucier, a Maria Rita, o Mauro, o Ângelo, a Neide, a Renata, o Sérgio, a Suzana Antônio, a Suzana Rodrigues, a Wanda e a Winnie. Muito obrigado pela confiança que vocês demonstraram ao aceitar o convite de Deus, o chamado de Deus para a oração. No meu coração e mente, no meu espírito, amo vocês
E foi um grande prazer estar com vocês todos esses dias, liberando a mensagem, orando, e muitas vezes vocês colocando palavras ali que foram um bálsamo, verdadeiro bálsamo de azeite na minha alma. Muito obrigado pelas orações, palavras e comentários muito apropriados, com uma sabedoria que só Deus. Eu fico feliz que de alguma maneira eu pude contribuir para ajudar, porque nós cristãos somos chamados para servir. Então, o fato de servir e estar com vocês foi um motivo de muita alegria. Muito obrigado de todo o meu coração. Agradeço sinceramente, a gente vendo ali, a gente fala das excelências, né? E muito obrigado mesmo, né? Aqui a pastora Ilza colocando aqui, né? Obrigado pela vida do Senhor, de conduzir a palavra com excelência. Muito obrigado. São palavras maravilhosas. Eu agradeço muito, né? Lili colocando aqui, obrigada pelas palavras, muito obrigado. Deus abençoe. Foi sim um tempo muito, muito gostoso. Passou rápido e fiquei feliz que o grupo foi firme, um grupo que já está ficando consolidado, né, na palavra. E tenho certeza que vocês serão uma bênção. Vocês vão testemunhar. E o que acontece? A única coisa que vocês colocam, a única coisa que eu cobro, coloque lá no grupo o seu testemunho. Você venceu, né? A Cláudia falando aí das palavras que a gente tem transmitido. Muito obrigado. Obrigado, a gente dispôs sim o nosso tempo com muito amor para a obra de Deus. A gente procura fazer sempre da melhor maneira possível. Às vezes paga um preço alto e não tem jeito, né? Não tem escolha. A gente tem que servir. E eu fico feliz de poder, que o jejum de Daniel, que começou com um grupinho pequeno na comunidade, se tornou, é uma coisa de Deus. Quando Deus quer, não tem como fazer, né? Uma coisa que abrange, né? Tem meus irmãos de Minas, irmãos de Santa Catarina, né? Irmãos de lá de Santa Catarina, tem uma irmã em Portugal, diversas cidades aí. Então, assim, eu não sei a localização de todos, alguns porque conversando no particular me falaram. Então, eu fiquei feliz no alcance que nós temos, né? Nesse tempo todo. Então, muito obrigado de todo o meu coração. Fiquei extremamente feliz e honrado de poder servir a Cristo junto com vocês. E sempre aguardamos. Amém? E eu tenho certeza, você vai ser um instrumento de Deus, o vaso que Deus vai usar aí na sua localidade, aonde Ele mandar você. Você vai ser um instrumento e você tem de tudo para usar. E por último, a palavra que o Senhor falou para exercer a sua autoridade. Então, com certeza, você vai ser usado com autoridade para libertar muitas vidas de demônios, não só da sua família, mas aonde Deus enviar você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então vamos dar a bênção final, antes de dar o abraço final, né? Eu quero que você pense aí na sua casa, na sua família, no seu escritório, na sua empresa, aonde você está, no seu local de trabalho, na sua sala, aonde você está aí. Difícil foi, Maísa, foi muito difícil para todo mundo, mas graças a Deus, o Espírito Santo nos conduz. Quando é uma obra de Deus, não tem jeito, nós vencemos. É importante você entender isso. Então vamos lá, diga aí, eu recebo a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. Que bênção. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Amém, obrigado, Inen. Disse que foi simplesmente incrível. Obrigado, foi realmente incrível. Foi mesmo, um grupo muito bom de gente, que eu sei assim, a nata mesmo de Deus, de pessoas conectadas, né? Procuraram, a gente divulgou tão pouco, mas não tem jeito. Quando é de Deus, o Espírito Santo vai e traz as pessoas. Parabéns a todos vocês, né? A pastora também, outra Catarina colocando, né? Todos vocês venceram todas essas lutas. Foi realmente, e é difícil. Todo o jejum de Daniel não foi nem para ele, não foi fácil. Aliás, essa palavra fácil o cristão pode esquecer, porque não existe. Não é fácil, mas nós somos chamados para vencer. Então você sim recebe o nome de guerreiro. A gente vê dar nome de guerreiro para pessoas que falam um monte de coisa. Não, guerreiro é esse que faz, eu quero ver, amortecer a carne e mortificar a carne, como diz o apóstolo Paulo, e permitir que o Espírito Santo, chorando, a pastora Isa está chorando, de fato, eu estou aqui emocionado também,
porque a gente cria um vínculo tão forte, tão espiritual, uma coisa de Deus mesmo, né? E a gente se sente responsável, a gente se prepara. Eu fiz um propósito com Deus, mesmo dormindo tarde, de orar toda madrugada para que todas as palavras eu pudesse fluir. Quando eu viesse aqui, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o Senhor, porque assim, então assim, foi difícil, foi uma coisa complicada, mas a gente sabe assim, que Deus nos deu a vitória. Deus nos deu, né? Lili está falando de estar emocionada também. Eu também estou emocionado, sim. Mas eu sei que foi um tempo de Deus, foi um tempo muito gostoso e passou tão rápido. E a gente vinha aqui todo dia, os irmãos, as irmãs, recebendo a palavra, colocando as orações, enfim, foi um período. Mas agora você tem que ter isso na sua mente, que serão as minhas últimas palavras. Você será usado por Deus, usada por Deus. E aonde Deus te mandar, você recebeu palavras para andar no sobrenatural. Você recebeu palavras para usar a sua autoridade, a sua fé como grão de mostarda. E você já agora entende que é uma fé que vence todos os obstáculos. Então todas as palavras, e algumas palavras, meus irmãos, elas foram mudadas em cima da hora. Que o Espírito Santo fala, não é essa, é aquela. É essa. Então assim, todas as palavras, elas tiveram, elas como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça se encaixando para treiná-los e prepará-los, porque vocês serão bênçãos na vida de muita gente. Você nem faz ideia. Você vai ser usado e usada pelo Espírito Santo. E eu fico feliz de ter um pouco de parte nisso. Mas nós vencemos. Somos mais que vencedores. Muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração a vocês que nos ajudaram com as suas orações, com a sua participação. Eu acredito que esse foi o maior número de pessoas que nós tivemos. E fico feliz porque ele saiu da redondeza e ele foi alcançando outras vidas preciosas de Cristo Jesus. É o corpo de Cristo, é a igreja. É o corpo. E isso eu tenho certeza que o nosso Pai Celeste está feliz. Está feliz porque nós exaltamos o nome dele. Um período. E eu tenho certeza que vocês vão testemunhar muita vitória, muitas bênçãos. Mesmo aqueles que estavam, né, alguns até pediram oração no particular de situações difíceis. Tenha fé. Você vai receber milagres mesmo. Milagres maravilhosos. Hoje a situação pode estar ruim. Porque a resposta do jejum de Daniel nem sempre ela vem nos 21 dias. As minhas mesmo vêm sempre depois. Todas depois. Lembra da cura? Nós fizemos um jejum de Daniel no final do ano. Só em novembro que eu recebi, acho que eu não me lembro bem o mês aqui. E a cura do meu estômago vem em novembro. Então assim, o importante para mim é que nós recebamos. E isso, com certeza, porque a gente não foi chamado isso. Aliás, na carne é difícil fazer um trabalho desse. Não tem como fazer um trabalho de 21 dias desse na carne, com um grupo tão abençoado assim. Então assim, isso com certeza é obra do Espírito Santo. Então toda a honra e toda a glória eu dou ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu agradeço a você, nome por nome, como eu falei aqui no final. Eu agradeço a você a confiança de você se associar com a gente, né? A Elisandra falando das palavras são bálsamo para as vidas e são para todos nós. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado de todo o coração. E numa próxima oportunidade conto com vocês novamente quando Deus mandar, porque a ordem vem de cima. E quando vem de cima, ele chama todas as pessoas. E foi interessante que ele foi colocando todas as pessoas. Eu, nas minhas orações de madrugada, eu falei assim, eu quero 40 dessa vez. Ele deu 43, tinha 46, né? 3, aí com problemas desistiram e ficamos com 43. Então ele deu mais 3 a mais. Então assim, vamos ver se a próxima vez a minha fé aumenta e eu peço mais. Mas eu fiquei muito feliz de poder estar com vocês. Deus abençoe, que vocês tenham uma noite muito abençoada, na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Obrigado a todos vocês. Já falei obrigado várias vezes, mas a gente fala de gratidão. E eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração. Lá na Wanda falando foi difícil, mas vantajoso, com certeza. Nós chegamos, né? A gente persevera. Isso, Edna. Aguarda o seu milagre, pois Deus é quem prometeu. Ele vai dar. E você, Mauro também falando aí somos juntos mais que vencedores. Exatamente.
Nós estamos juntos e é interessante. Todos nós chegamos aqui agora, às 22h09 no meu computador aqui. Nós podemos dizer assim, nós completamos o nosso trabalho. Missão dada, missão cumprida, como é o termo militar. Missão dada, missão cumprida. Nós cumprimos a missão que Deus nos deu. Então nós vamos poder retornar à nossa vida normal, né? Os do sul já vão poder voltar para o chimarrão, o cafezinho do paulista, o mineirinho pode voltar para um monte de coisa, e enfim, a nossa vida, né, irmã em Portugal já vai poder voltar para o bacalhau, vamos poder estar todos nós vivendo a nossa vida, certos de que Deus tem um propósito nas nossas vidas, que esse tempo não foi perdido e muito mais que isso, não foi um tempo em vão, mas você será usado. Se prepara, porque você vai ser bênção, canal de bênção na vida de muitas pessoas, pessoas que você não conhece, pessoas que você nem imaginava, mas Deus vai usar você, não só na sua localidade, mas nos lugares aonde Ele te enviar. Então, nós vamos ser verdadeiros instrumentos do Senhor para abençoar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Pai Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, as bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, as suas famílias, estendo essas bênçãos a todos os seus familiares, a todas as pessoas que convivem com você, as pessoas que vocês estão de alguma maneira interagindo. E, Maílson, exatamente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E assim que eu encerro não somente a transmissão, mas eu encerro também mais um. Eu qualifiquei ele como 20º, não é um número muito exato, é mais ou menos próximo, porque a gente perdeu a contagem em alguns aí, mas é mais ou menos o 20º jejum de Daniel, o jejum de Daniel de 2024. Que todas essas palavras, elas estão sempre disponibilizadas, vocês poderão utilizá-las, poderão usar todos esses ensinamentos, vocês podem usar nas suas congregações, se os pastores permitirem, vocês podem usar para outras pessoas, estão disponíveis, a mensagem, você pode ver que meu canal é gratuito, a gente não fala em dinheiro, eu recebo, como a gente recebeu oferta de amor, mas eu não peço, mas aquele que sente no coração ajuda, muito obrigado. A gente não põe o dinheiro aqui porque para evitar problemas, que já todo mundo já pensa tão mal da obra de Deus, a gente não quer causar mais problemas com isso. Então a gente deixa aberto para todas as pessoas podem desfrutar desse manancial que Deus tem nos dado. Muito obrigado, assim eu encerro a transmissão, encerro o jejum de Daniel de 2024, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Até mais.